Pessoal, Pai do Senhor, então mais uma vez, dando início à escola bíblica dominical, que tem como tema muito importante para nossas vidas, para nossos dias de hoje, que aborda sobre o nascimento de Jesus, o nascimento do Salvador. O texto oro diz assim: e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em pano, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para esse na estalagem. Essa passagem se encontra em Lucas capítulo 2, versículo 7. Os irmãos prestaram atenção no que diz a palavra, porque não havia lugar para ele na estalagem, Aí mostra também a dificuldade que Jesus teve até mesmo para com seu nascimento. E isso também nos traz, mesmo que a gente esteja passando pela dificuldade ou provações, não quer dizer que Deus não esteja conosco, como diz aí a teologia da prosperidade, porque Jesus é o nosso exemplo disso, Não tinha nem lugar na estalagem para que ele viesse a nascer, irmão. O que Deus quis provar com isso? Quis provar com isso que no mundo tereis aflição. Então, irmão, se não passarmos dificuldade e provações neste mundo, alguma coisa está de errado. Porque a Bíblia é bem clara em dizer que no mundo tereis aflição, Mas tenham bom ânimo, porque Jesus venceu e também nós venceremos, em nome de Jesus. E a leitura bíblica em casa se encontra no livro de Lucas, capítulo 2, o versículo 1 ao 7, que diz assim: e aconteceu naquele dia que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamado Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando ele ali, se cumpriram o dia em que ela havia de dar luz, e deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em pano e deitou-se numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. A introdução nos diz assim: Lucas narra o nascimento de Jesus, situando no contexto das profecias bíblicas e do judaísmo do seu dia. O silêncio profético, que já durava 400 anos, foi rompido pela manifestação divina na Judéia. A plenitude dos tempos havia chegado, o Messias agora seria revelado. O nascimento de Jesus significava boas novas de alegria para todo o povo. Os pobres e os piedosos seriam os primeiros a receber a notícia. Dessa forma, Deus mostra que a salvação por ele provida alcançaria a todos os homens, irmão. Então, note que houve 400 anos de silêncio, 400 anos em que ele aguardava o tão esperado, Messias. E esses 400 passou, e foi tempo suficiente para esfriar a fé de muitos. porque o Messias veio
e o povo de Israel não o receberam. É como diz o próprio Jesus, né? O profeta que não tem honra em sua própria nação, né? Mas Deus, ele veio para os perdidos, para aqueles que necessitavam de ajuda, para aqueles que reconhecessem Jesus, né, como seu único, suficiente Salvador, onde na qual nós alcançamos a sua misericórdia e graça. Sem Ele nós não conseguimos alcançar, porque foi através dele, seu sofrimento na cruz do Calvário, que nós tivemos a oportunidade de novamente voltar para um lugar onde nunca deveríamos ter saído, que é para os braços do Pai, né? O nascimento de Jesus no contexto profético. No relato do nascimento de Jesus, há duas belíssimas poesias, conhecidas na teologia cristã como Magnificat de Maria, a mãe de Jesus, e o Benedicut de Zacarias, sacerdote. Esse cântico são de natureza profética e, como tal, contextualizam o nascimento de Cristo dentro das promessas de Deus a seu povo. Maria, por exemplo, disse que ao nascer Jesus, Deus estava se lembrando das promessas feitas a Abraão. Por outro lado, Zacarias afirma da mesma forma que tal visitação era cumprimento do que Deus havia prometido na antiguidade aos profetas. O nascimento de Jesus não se trata, portanto, de um evento sem nexo como a história bíblica. Foi um fato que aconteceu na plenitude dos tempos e testemunhou o cumprimento da promessa de Deus, né, irmão? Então, São Jesus Cristo, ele não veio por mera acaso, né? Ele veio para cumprir, até mesmo porque os profetas tinham anunciado que o Messias viria. Até porque também foi uma profecia desde lá, né, do começo, lá em Gênesis, né, Adão e Eva, quando se obedeceram a Deus, que Deus ali deu uma sentença a eles e falou que do ventre da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, né? Então, é uma profecia que ela tinha que se cumprir. Aí muitos querem questionar, Deus, ele tem autoridade, por que Deus não criou outro meio para só resgatar a humanidade? Porque o filho dele teve que sofrer, né? Porque ele teve que dar sofrimento de gente. Então, irmão, isso demonstra o amor para conosco, né, irmão? Porque realmente ele tem todo o poder e autoridade para resgatar a humanidade de outras formas. Mas entregando seu filho é uma prova dele dizer o quanto não ama, porque nenhum pai, nenhuma mãe é capaz de entregar um filho por pessoas que não merecem. E Deus, né, provou esse amor para conosco.